Saudações! Sejam bem-vindos a mais uma aula do Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita. Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, livro 3, módulo 4, Aprendendo com as Curas, roteiro 2, Ressurreição da Filha de Jairo. Nesta aula nós vamos conversar sobre a ressurreição da filha de Jairo. E vamos entender à luz da doutrina espírita esse fenômeno e entender também o conceito de ressurreição segundo o Espiritismo. Tópico 1, texto evangélico. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome de Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: A tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro e Tiago e João, irmão de Tiago. E, tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e planteavam. E entrando disse-lhes: Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talitá cumi, que traduzindo é: Menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículos 22 a 24 e 35 a 42. A história relatada no texto evangélico ilustra exemplos de ressurreição citados no Evangelho, como, por exemplo, a de Lázaro, em João, capítulo 11, versículos 30 a 44, e a do filho da viúva de Naim, em Lucas, capítulo 7, versículos 11 a 17. A palavra ressurreição significava, naquela época, reencarnação, ou retorno do espírito ao corpo físico sem que tivesse morrido. Percebemos, então, que a palavra ressurreição ela tem o significado do retorno à vida no mesmo corpo físico. A ressurreição é no termo usado pelos judeus. Só que os judeus não tinham uma ideia muito clara sobre o que era a reencarnação e utilizavam a denominação ressurreição. Para eles, a grosso modo, a ressurreição seria o retorno à vida daqueles que morreram e retornariam com o mesmo corpo físico. Só que sabemos que fisicamente isso não é possível. Por isso que o Espiritismo ele traz o conceito, a concepção da reencarnação, que é o retorno do espírito à vida material. Só que esse espírito ele retorna à vida material valendo-se de um outro corpo físico que ele forma para que possa ser o veículo da sua jornada reencarnatória. O registro de Marcos não se refere, obviamente, à reencarnação. A filha de Jairo estava reencarnada há 12 anos, mas, por um motivo não indicado no texto, entrou num estado de morte aparente. Por desconhecer esse estado, lamentáveis equívocos de sepultar pessoas ainda vivas aconteceram no passado. Em consequência, ao fazer a exumação, encontrava-se o cadáver em posição diferente da que foi sepultado. Felizmente, tal fato é raro nos dias atuais, considerando os progressos médicos de comprovação da morte. A ressurreição da filha de Jairo pode ser catalogada como fenômeno de quase morte, estado comatoso ou de catalepsia. Tais pessoas relatam a ocorrência de acontecimentos semelhantes vividos nos breves instantes entre uma parada cardíaca mais prolongada e a ressuscitação corporal subsequente. Entre essas ocorrências, afirma encontrar, após a travessia de um túnel ou de outras passagens, seres de luz que as acolhem carinhosamente. É frequente a recepção pelos parentes e amigos falecidos. No coma, ocorre um estado de inconsciência,
similar ao sono profundo, do qual não se consegue despertar no indivíduo. Infecções, traumatismos, distúrbios metabólicos são alguns exemplos de agentes indutores do coma. A catalepsia é uma condição na qual o doente entra numa espécie de transe. Não consegue reagir ou fornecer respostas aos estímulos externos, mas as conversas são ouvidas. A catalepsia pode ser induzida por substâncias psicoativas ou por grave distúrbio psíquico. Por outro lado, a ressurreição pode ser compreendida como um símbolo de renovação espiritual. Então, precisamos compreender que na passagem do Evangelho de Marcos, o que aconteceu com a filha de Jairo foi, na verdade, um fenômeno de quase morte. Esse fenômeno ele não se confunde com a concepção da ressurreição ou da reencarnação. Muito mais da reencarnação, porque a reencarnação exigiria que o espírito retornasse ao corpo físico, o que não é o caso. Na situação da filha de Jairo, estava sim ocorrendo ali o desprendimento do espírito, do perispírito, desse espírito, mas ele não havia rompido totalmente os laços que o prendiam ao corpo físico. Por isso que com a chegada de Jesus, esses laços foram fortalecidos e a menina voltou a si. Então, o que temos ali foi um fenômeno de catalepsia, em que a pessoa entrava ali no estado em que parecia estar morta, mas naquela época não haviam recursos para se perceber que ainda havia, por exemplo, frequência cardíaca, ainda que bem fraca, que ainda havia ondas cerebrais, ou seja, o cérebro estava ativo. A ciência daquela época não permitia, não havia instrumentos médicos capazes de aferir essa questão. Mas o que precisamos entender à luz da doutrina espírita é que a ação ali de Jesus foi uma ação que restaurou a vida daquela menina. A vida no sentido de que a fraqueza, a debilidade que estava passando no corpo físico foi restaurada com a atuação do Cristo. Tópico 2. Interpretação do texto evangélico. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que sare e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículos 22 a 24. O fato de um dos dirigentes da sinagoga ter procurado Jesus para ressuscitar a sua filha não deve surpreender, uma vez que, ainda que os judeus não aceitassem os ensinamentos cristãos, se curvavam à superioridade moral e espiritual de Jesus. Dessa forma, o mestre estava sempre rodeado de uma grande multidão que o apertava. Outro ponto que chama a atenção é que Jairo não via a filha como morta, mas como moribunda. Daí a atitude humilde de prostrar-se aos pés de Jesus e suplicar-lhe auxílio, pedindo-lhe para impor as mãos sobre a filha e fazê-la retornar à vida. A menina realmente não estava desencarnada, como se constatou mais tarde. Entretanto, as ligações perispirituais com o corpo físico deveriam estar muito enfraquecidas. O primeiro ponto que chama a atenção é a posição de Jairo perante Jesus. Embora ele fosse um dos líderes da sinagoga, ele reconhecia a superioridade moral do Cristo e vai rogar ao Cristo que salvasse sua filha, revelando que aquele homem, apesar de ligado às ortodoxias do judaísmo da época, também ele tinha a consciência da superioridade do Cristo e por isso ele se ajoelha e se coloca aos seus pés, porque reconhecia no Mestre o único que poderia trazer a vida à sua filha. Outro ponto interessante também é que, como nós já comentamos, a filha de Jairo não estava morta. E o próprio Jairo tinha esse sentimento dentro de si, porque ele disse que a filha estava moribunda. O que havia era um enfraquecimento da ligação do espírito com o corpo físico. Os laços fluídicos do perispírito estavam se afrouxando. E, com isso, aquela menina poderia, sim,
ser levada à morte. Naquele momento, ela estava num estado de catalepsia, em que ela não percebia, como se fosse um estado de coma, ela não conseguia interagir, não conseguia revelar sensações, expressar ali sua situação, ela estava inerte, como se estivesse morta. E com isso, como se diz, ela estava com a vida por um fio. E essa metáfora ela faz sentido, porque significa que os fios fluídicos que prendem o perispírito do espírito ao corpo físico, eles já estavam tênues, estavam bem fracos. Mas, com a atuação do Mestre Jesus, essa carência fluídica que ali estava foi sanada. E então, a ligação do perispírito com o corpo físico retornou à sua condição normal. Jairo devia desconhecer o mal que atingiu a filha. Entretanto, sabia que o magnetismo poderoso do Cristo, associado ao imenso amor do Mestre, era a única forma de beneficiar a enferma querida. Jesus impunha as mãos nos enfermos e transmitia-lhes os bens da saúde. Seu amoroso poder conhecia os menores desequilíbrios da natureza e os recursos para restaurar a harmonia indispensável. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: "A tua filha está morta. Para que enfadas mais o mestre?" E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: "Não temas, crê somente." Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículos 35 a 36. Situação semelhante ainda se repete nos dias atuais. Diante da aflição do próximo, sempre há indivíduos que fazem julgamentos precipitados, que emitem opiniões taxativas, como se conhecessem todos os detalhes do problema. São criaturas que dificultam ou até impedem o acesso do sofredor à fonte de auxílio. Nem sempre o fazem de forma deliberada ou com espírito de maldade, mas por força do hábito. Todavia, trata-se de um comportamento antifraterno, antissolidário, que merece ser revisto, combatido mesmo, porque, independente da situação, não se justifica abafar a esperança de alguém, ainda que a situação se revele desesperadora ou sem solução. Vemos então que o Evangelho relata uma situação que ainda nos dias de hoje nos deparamos. Enquanto aquele homem buscava, com fé, o socorro do Mestre, vinham outros que simplesmente o dissuadiam, simplesmente sepultavam a esperança e a fé do homem. E no dia de hoje nós vemos isso também. Algumas pessoas, elas se comprazem sempre com o argumento de trazer ali uma visão mais racional, mais fria, mais inerte. Eles simplesmente trazem para a pessoa o desestímulo, a falta de esperança, a desolação. E é importante que nós tenhamos esse cuidado de não sermos nós esses portadores de vibrações negativas. Ao contrário, devemos ser aqueles que vamos estimular, levar esperança, levar confiança, ainda que as situações sejam extremamente adversas, mas concedendo ao outro a esperança, concedendo ao outro a fé, o outro conseguirá atravessar as dificuldades com mais equilíbrio, com mais força, para vencer a situação, ainda que o desfecho não seja aquele desejado. Mas a pessoa vai passar por isso com uma forma mais firme, mais serena, mais segura. Devemos seguir o exemplo de Jesus perante o pai aflito que lhe buscava o concurso fraterno. E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: "Não temas, crê somente." Esta é a segurança que o Mestre nos concede. Com ele, não há motivo para temores. Afinal, ele é o Cristo, o amigo maior, orientador supremo e guia seguro. Ao pronunciar as palavras "não temas", é como se ele pedisse para não colocar obstáculos à manifestação da misericórdia celestial. Crê somente, expressão pronunciada em seguida, indica a necessidade de o solicitante
elevar o padrão de vibração mental favorecido pela firme confiança ou fé. Veja que Jesus, frente àquela posição negativa daqueles que chegaram para dissuadir Jairo, ele fortalece a fé de Jairo, convida Jairo a elevar a sua condição vibracional. Ele simplesmente diz: não temas, crê somente. Ou seja, não dê ouvido a essas palavras negativas, não se coloque na faixa vibracional dessas palavras negativas. Eleve seu pensamento, eleve sua fé. Crê, somente creia. E é isso que Jesus nos convida, e é assim que nós devemos procurar o Mestre nos nossos momentos de angústia e aflição. Não devemos temer, e sim crer somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro e Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pleiteavam. E entrando disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talitá cumi, que traduzindo é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículos 37 a 42. Não podemos ignorar o ensinamento moral dessa cura. Jesus acalma e estimula a fé nos aflitos. Não se aborrece com os incrédulos ou pessimistas, quando estes zombam ao ouvi-lo afirmar que a garota não estava morta, mas que dormia. Afasta os presentes que alimentavam um clima desarmônico de alvoroço e de desgaste emocional pelo excesso de pranto. Junto com 3 apóstolos e os pais da enferma, adentra o local onde a menina estava deitada e realiza a cura. Trata-se de uma situação que merece maiores reflexões. O gesto de solidariedade é sempre bem-vindo. As lágrimas são muitas vezes manifestações de afeto ou de sentimento. Uma catarse natural. Entretanto, é preciso saber administrar as emoções para que estas não se transformem em processos de desequilíbrio. No momento da provação, é importante buscar o conforto na oração, apoiar-se no amor de Jesus e do Pai Celestial, a fim de que a dor não resulte em lamentações e queixas, sempre improdutivas e perturbadoras. É fundamental acreditar no supremo bem. Se Jesus ele não chegasse naquele momento e atuasse na filha de Jairo, ela morreria, ela desencarnaria, porque as ligações do perispírito da menina ao corpo físico já estavam bem tênues. Então Jesus ele faz uma transferência de fluidos. Só que não bastava ali a presença de Jesus. Veja que mesmo o mestre, ele sabia que ele precisava estar junto de pessoas que estivessem em sintonia com ele. Por isso que ele fala para o pai de Jairo não dar ouvido àqueles que falaram negativamente. E chegando na casa de Jairo, que as pessoas estavam ali chorando e sofrendo, ele também afasta aquelas pessoas para que o padrão vibracional do local melhorasse. É lógico que no momento de sofrimento, chorar faz parte. Você está ali perdendo um ente querido, vendo ali o sofrimento de uma família, mas Jesus sabia que aquela situação não colaboraria com a atuação que ele precisava para que os frutos que ele emanasse chegassem e gerassem o efeito de restauração da menina. Por isso que ele afasta todos e entra na casa somente com os pais e levando consigo, acompanhando Cristo, Pedro, Tiago e João, porque eram os discípulos que estavam ali em melhor sintonia com o Mestre naquele momento. Então, Jesus, ele nos dá também a lição de que é preciso buscar sempre manter o seu equilíbrio, porque os desajustes, eles dificultam, inclusive, a atuação dos espíritos superiores em nosso favor. Porque a atuação da espiritualidade exige também a condição para que nós recebamos
os influxos bondosos e generosos da espiritualidade superior. E foi isso que Jesus fez ali. Ele fez com que o ambiente ficasse favorável para que ele pudesse emanar os fluidos de restauração para aquela menina que estava ali muito doente. Ressuscitar espíritos mortos, sepultados em túmulos de carne, significa dizer que há muita gente doente perambulando pelo mundo. Em geral, não padecem de males físicos, mas enfermidades morais, de sorte que as curas realizadas por Jesus visavam também a cura espiritual, causa das enfermidades físicas. Novos elementos emergem na continuidade do texto, mas ele, pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: "Levanta-te, menina!" E seu espírito voltou, e ela logo se levantou e andou. E todos ficaram maravilhados. Tais fatos evidenciam atitudes que envolvem não apenas o interesse do mestre em operar no bem, mas ainda aspectos de consideração, de envolvimento afetivo e de respeito. A atitude de Jesus, pegando-lhe na mão, indica muito mais que força e providência terapêuticas. Define aproximação e segurança à paciente. Tal gesto, de segurar a mão, não se restringe a mero contato físico, mas uma forma de garantir envolvimento, proteção, apoio. O primeiro ponto que precisamos destacar é que as enfermidades físicas, em geral, elas são decorrências de enfermidades espirituais, enfermidades morais. Jesus, ele atuava e atua nesses dois campos. Ele restaurava o espírito para que o corpo físico fosse restaurado. E outro ponto é o ato dele segurar a mão da menina. Ao fazer isso, ele estava não só dando-lhe apoio, mas principalmente demonstrando ali amor, afeto, carinho, para que ela pudesse sentir o calor do amor do Mestre e ser vivificada pelo amor do Cristo que, naquele momento, ele estava transferindo para a menina. Em seguida, vemos o comando de Jesus associado à sua autoridade, atitudes que lhe atestam a elevada hierarquia moral. A frase "levanta-te, menina" é mais do que simples ordenação, mas uma afirmação imperativa, necessária à postura positiva que o espírito enfermo deveria tomar para livrar-se daquela situação. Os fatos tomam dimensões ampliadas, atingindo o espírito que se encontrava desdobrado, parcialmente desligado do corpo físico, fora do estado normal de consciência. E como o corpo encontrava-se em condições de continuar a servir ao espírito, este foi reintegrado à vestimenta física, claramente expressa neste registro. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. No sentido mais amplo, podemos afirmar que todos os que se encontram mortos para a realidade espiritual podem, em determinado momento, por si mesmos, ou por intercessão de um espírito amigo, ouvir o chamamento do Cristo, despertando-se para a vida. É também neste sentido que Paulo exclama: "Desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá." Em Efésios, capítulo 5, versículo 14. Sendo assim, é necessário que a pessoa acorde para a vida. A criatura necessita indagar de si mesmo o que faz, o que deseja, a que propósitos atende e a que finalidade se destina. O episódio da cura da filha de Jairo encerra inestimável lição de despertamento espiritual, não só para as conquistas facultadas pela reencarnação, mas a respeito da conscientização moral, ambas necessárias ao progresso do espírito imortal. A afirmação de Jesus, "Levanta-te, menina", tem um sentido de restauração. Jesus ali, ele chamava aquela menina para que ela voltasse a si. E o levantar tem também o aspecto da elevação espiritual, de buscar faixas vibratórias mais elevadas, de entrar em sintonia com o Mestre. O levanta-te, então, ele tem dupla acepção. O levanta-te físico, de erguer o seu corpo físico, colocar-se de pé, agir, entrar em ação, mas também o aspecto espiritual de elevar sua vibração, elevar seu espírito a uma condição de sintonia
com a espiritualidade superior. E essa lição que Jesus traz para nós também, a de nos levantarmos, a de nós, combalidos muitas vezes em vibrações negativas e deletérias, precisamos erguermos, precisamos buscar nosso contato com as esferas superiores, levantando nosso ânimo, nossa moral, levantando nosso espírito. Esse era o conteúdo que tínhamos para essa aula. Muito obrigado por acompanhar o nosso estudo da doutrina espírita. E eu peço que você curta, comente, compartilhe, ajude que mais pessoas tenham acesso a esse nosso estudo. Fique com Deus, muita paz e muita luz.